cobrimos mais uma trilha no Rio Grande do Sul, dessa vez em Vacaria, com os excepcionais amigos do Serra Off-Road. Essa matéria você vai curtir com um oferecimento especial, como sempre, da Proaço, soluções inteligentes em estruturas, e também da Trilha SC, concessionária Troller. Ao final da tarde de quinta-feira, 3 de novembro, os anfitriões do Serra Off-Road se reuniram em sua bem localizada sede para a tradicional reunião de quinta-feira, com muita camaradagem. Mas a confraternização tinha um motivo a mais: a distribuição de coletes e tarefas aos grupos que ficariam nos passadores, conhecidos em Santa Catarina como Forjos, no sábado, dia do trilhão. Além da boa comida, o grupo foi animado por uma dupla composta por um membro do clube na sanfona e um músico profissional no violão. Estranhei ter de pedir uma música tradicionalista. Aqui também, o sertanejo universitário tomou conta dos corações. Na sexta-feira fui conhecer a Associação dos Motoristas, onde muitos jipeiros são sócios. O lugar é de beleza ímpar e tem excelente estrutura para abrigar eventos como esse. Os jipeiros ainda constroem um espaço privativo. Ali, armei meu acampamento. O galpão principal tem capacidade para sediar grandes eventos e a cozinha é ampla e funcional. Na sexta-feira à tarde, parte dos 17 tratores que prestariam apoio já estava no local. Aos poucos, jipeiros de cidades da região começavam a chegar e montar seus acampamentos. Se na quinta o clube é do Bolinha, nos eventos as esposas e namoradas pegam junto. Os amigos foram chegando e se enturmando. A maioria viria mesmo na manhã de sábado. Agora, a dupla de músicos era composta pelo mesmo violeiro, mas o sanfoneiro, de fina sensibilidade, é cego. Aqui também, para ouvir vaneira, só pedindo. Mais gente foi chegando e o ambiente familiar agradável e amistoso encheu o lugar. O presidente Luiz, que para o italiano é Luigi e virou Idi, convidou para o jantar. Como para comer não se convida duas vezes, todos atenderam o pedido. Às 7 da manhã de sábado, o ambiente se transformou. Não parava de chegar carros em carretas, caminhões, plataformas ou mesmo rebocados. Uma característica da região, muitos fuscas e gaiolas participam do evento misturados aos jipes. O carro mais inusitado foi um Maverick. A agitação era grande e uma enorme fila foi formada pelos 122 carros inscritos. Lá na frente, outro carro diferente, uma Kombi encurtada. Estava tudo pronto para a largada, que seria em comboio único. Parti, apreciando a bela paisagem, a bordo da picape do novo amigo, o Curva, empresário da cidade. Não tardou para encontrarmos o primeiro grupo de apoio. Clube grande tem dessas vantagens. Não falta gente para ajudar. O Serra Off-Road tem 77 sócios, a maioria produtores rurais, por isso o trator não é problema. Entramos na trilha, que seria toda dentro de uma mesma fazenda. No primeiro morrinho, a rural já empacou, mas como afirmei, trator não é problema. A gaiola passou ilesa. Logo adiante uma descida bastante inclinada, mas como estava fácil, segui a pé adiante. Não tardou para achar outro grupo, agora assistindo a passagem. Não havia motivos para usar o trator. A descida, logo a seguir, era a punk. Aqui é descer na primeira reduzida na maciota. E se for 4x2 e não tiver freio, desce com a marcha ré engatada e acelerando. Aqui a passagem era um riacho, ou arroio, como dizem os gaúchos. O trecho foi tranquilo, mas deu para perceber que foi piorando aos poucos. Quando a rural atolou, já era outro passador, ou forjo. Mais uma vez, trator nela. Aí, o da gaiola fez o que ninguém esperava. Pior que avançou mais que a rural. Lenta elogiada pelo próprio piloto. Os carros seguintes não tiveram melhor sorte. Melhor ir gravar em outro local. E logo adiante havia outro. Pela quantidade de gente em volta, era bem mais complicado. A rural não deu nem pro cheiro. A retroescavadeira estava a postos para puxar os incautos. Operação demorada. Lá nos fundos, a gaiola não conseguia sequer desviar.
O Willis amarelo foi por fora. Quem tentou, ficou. Agora, uma passagem mais sossegada, não para a Rural que sofreu para sair. A picape passou bem, mas a gaiola empacou. Os Willis passaram tranquilamente. Ainda a pé, cheguei no ponto neutro parada para almoço. A estrutura era muito boa, mas eu queria mesmo era gravar mais e novos carros. E eles começaram a chegar. Os primeiros passaram sem problema. A picape vermelha veio muito pela esquerda e precisou de ajuda. O azul foi mais pela direita, mas também calhou. Deu a ré e com um rodado de fora acabou vencendo. O bandeirante passou bem, até a Rural conseguiu. A gaiola show de lenta, falhando na alta, acabou vencendo a parada sem ajuda. A picape azul penou, mas conseguiu. O Willis morreu e foi puxado. A picape passou fácil e o Willis amarelo mostrou que tem recursos. Outra picape passou ilesa, mas o Fusca turbinado cuspiu à toa. Trator nele. Outro Fusca foi desviado para o barro mais alto e não teve jeito. Mais uma gaiola mostrou que pode. Deixei o pessoal no almoço e segui a pé. Encontrei 2 carros que furaram o esquema e se adiantaram ao puxador, pessoal de Lagoa Vermelha. O vigia no trator estava ao lado de outro grande grupo do clube com acampamento para lá de organizado. Os 2 carros de Lagoa Vermelha começaram a fazer uma brincadeira particular até que chegou o F-75 do Curva, puxador do comboio. Os carros começaram a calhar e os tratores entraram em ação. A picape ainda conseguiu seguir pelo trilho e acabou lavrando a trilha para a de trás. A que vinha logo a seguir sofreu e não subiu o último top. O Willis saiu no trator e outra picape por pouco não conseguiu. Em outro ponto, não distante dali, muito trabalho para o trator. Ninguém conseguia passar. Daí cheguei ao local em que havia muita água e o pessoal escolhia o caminho no escuro. O lado direito era mais fundo, ninguém passava. Parei em outro lugar onde o solo era muito mole. Mas não houve problemas, o fundo era de cascalho firme, até gaiola passou, daí fui para outro ponto. Nesse, havia 3 opções de passagem com diferentes níveis de dificuldade, ficava a critério do piloto a escolha. A maioria foi pela mais difícil, teoricamente. Foi aí que os rapazes da Lagoa Vermelha abusaram, um até voltou de ré, sobrou. O tratorista estava mais tranquilo que água de poço, e estava. A passagem do meio, que era para ser menos pesada, estava pior. Mas nem na terceira a picape vermelha foi. Os 2 seguintes meteram um rodado no alto e passaram. A gaiola foi na terceira passagem e esnobou. A Cherokee, confiante no motor, acabou ficando. Outra passagem que parecia complicada desapontou pela facilidade com que foi vencida. Só ficou a gaiola por falta de espaço. A cobrinha d'água se mandou quando viu a gaiola em mais uma passagem tranquila. Mais um acampamento, mais uma encrenca. E aqui não havia jeito, era trator sem pena. O sabe-tudo de Lagoa Vermelha quase teve seu Willis tombado. Saiu de ré, sozinho e retornou, mas pelo mesmo lugar, não teve jeito, ficou. Aí, deu a mão à palmatória e desviou.
Havia mais uma passagem tranquila antes de chegar ao último passador da trilha. Aqui foi esgotada boa parte da água. A chuva foi demais. O Willis passou bem, com o pé no bucho. A picape veio na manha e não venceu a parada. Daí teve brincadeira para todos os gostos. Era a última do trilhão. Os primeiros carros haviam chegado ali por volta das 14 horas, dentro da previsão. Muitos pilotos, pensando que já haviam vencido o pior, passaram a encalhar no final. Foi mais trabalho para o tratorista. Peguei carona na Cherokee de um simpático casal da cidade e retornei à associação, onde novo jantar já era preparado. Essa cobertura contou com o apoio de Proaço, soluções inteligentes em estruturas. Com a Proaço, você tem a vantagem de adquirir produtos e serviços da única empresa que fornece soluções completas, tanto em estruturas metálicas como em concreto pré-moldado com perfis de telhas metálicos. Acesse www.proaço.ind.br ou ligue 47 3533 8600 em Ituporanga, Santa Catarina. Oil Express. A Oil Express vai até sua casa ou empresa e efetua a troca de óleo do motor do seu carro, bem como filtros de ar e combustível. Se você preferir, agora em endereço fixo. Avenida Prefeito Vitifraita, binário do Iririú, 961, anexo ao posto binário no Saguaçu, em Joinville.